aí, família do Mac, estamos no nosso 8º episódio, nosso 8º neném. Ai, gente, cara, eu tô muito feliz porque esse programa tá crescendo, o negócio tá andando e os nossos convidados aqui só é de ponta, tá? Nossos convidados aqui são maravilhosos e o nosso convidado de hoje é tão, sim, maravilhoso que o cara é um ícone, o cara faz história por onde anda, por onde passa, o cara é um cara. Então, eu vou ler um texto aqui pra fazer uma chamada dele. Aquela chamada básica que a gente faz todo o programa, que todo mundo, ele já vai falar, já vai hablar no início do programa. Sim, vou falar porque ele merece. Então, vamos lá. Nas mais sublimes linhas temporais, surge um jovem que com sua lambreta desbravou das calçadas de Copacabana até a mais plena fantasia de um lindo carnaval. Movido pela força de um sonho e conhecido por sua incontestável postura, nosso convidado vem carregando consigo histórias, e que sim, foram movidas por lendas, onde em seu portfólio chamado Vida se tornou um grande espetáculo, e que Vitória se fez em um ato de puro êxtase, que na mente mostrou a sua verdadeira luta, e mesmo assim venceu. Pela força dos deuses e pelas bênçãos do astral, mais uma vez ele se torna uma lenda do carnaval. Com muita honra, orgulho e prazer, eu venho trazer o quem? Mauro Quintais. Olha! Obrigado pela introdução. Gostou da introdução? Bacana, Ficou bacana. bacana. Ai, que bom. Olha que honra estar trazendo você aqui, porque... Mauro, você é um ícone. Você Sou um operário, né? Um operário do carnaval. Você é um ícone, Né? de verdade. Você faz história ainda. E assim, tá sendo uma honra te trazer no meu humilde podcast, sabe? Porque ter uma figura assim tão grandiosa no meu sofazinho no Bi tá sendo assim incrível. Só mostra que a galera do carnaval tá tomando um espaço assim muito legal nas redes e que você é muito atuante também nas redes. Sim. Demais, desde o Quinta com Quintais. E que também nós vamos falar desse projeto. Mas me conta a sua história. Quem é o Mauro Quintais? Não, a minha história é a coisa mais fora do padrão, né? Eu não tenho família ligada ao samba, eu não tenho família ligada à arte, a nada disso, né? Eu sempre fui aquele menino da família que sabia desenhar, né? Não, ele sabe desenhar, e a mãe me levava para fazer curso de desenho, para fazer essas coisinhas que eu tinha essa habilidade do desenho. Não vou te dizer que eu era um grande desenhista, mas eu gostava de desenhar, como meu filho gosta de desenhar. É um prazer seu, uma vontade. E isso foi me levando sempre com essa marca do Mauro é um desenhista, né? Mas nunca pensei em viver de arte ou viver pela arte, muito menos pelo carnaval, porque eu não tinha, repito, contato nenhum do carnaval. O único contato que eu lembro de ter do carnaval foi minha irmã, Elizabeth, desfilando na Portela, lá nas alas de Maurício Matos, há muitos anos atrás. Eu tinha uma referência e um adereço que ficou lá em casa, guardado por muito tempo, que era um adereço de mão. Você ainda tem esse adereço? Não tinha essa preocupação de guardar acervo. Eu lembro que era uma pranchinha de isopor, daquelas de criança, né? Muito bem feita aquilo. Eu tenho essa imagem. E eu comecei a trabalhar e fui trabalhar no metrô do Rio de Janeiro. Eu era desenhista projetista do metrô. Olha! E ali eu fazia formulários, coisas burocráticas, né? Não tinha arte, né? Num determinado momento eu vou para uma outra sessão que já tem uma leitura mais artística, a gente fazia umas capas de formulários, coisa e tal, mas sempre desenhando, sempre desenhando, sempre desenhando. Eu aproveitei também essa estada no metrô para usar o material do metrô, que material eram caríssimos, né? Eram materiais importados, então a gente botava sempre alguma coisa ali nos pedidos de material, uma coisinha ou outra para poder fazer. E nesse meio tempo, eu passei por uma dificuldade financeira, né? Lógico, quando eu estou falando de dificuldade financeira, eu morava com a minha mãe, morava com meu pai. Estava apertado, precisava gastar mais. E meu pai falou assim, olha só, meu pai era gerente de um banco. E ele falou assim, olha, tem um cliente no meu banco que ele movimenta bastante recurso ali, ele faz aplicações, coisa e tal, e ele trabalha com carnaval. Ele perguntou se você não quer trabalhar lá depois no metrô.
Você sai do metrô e vai lá fazer um estágio, ver se você ganha algum dinheiro. E aí eu fui. E esse cliente do meu pai era o Max Lopes. Então eu O comecei bigodinho mais famoso do carnaval. eu comecei a trabalhar no carnaval junto com o Max, com o Wagner Araújo, era a Regina Cairo, essas pessoas todas que foram para a Imperatriz depois, que fizeram história, principalmente o Wagner como diretor de carnaval, o presidente da Imperatriz também foi por um tempo. Então esse núcleo, Roberto Zaniev, que era o pintor de arte. Então ali eu tive o primeiro contato. O Capitão Guimarães era o presidente da Vila Isabel, porque eu fui trabalhar na Vila Isabel. Você foi trabalhar na Vila? Na então, Vila. A sua primeira escola, seu primeiro contato com o carnaval foi Exatamente. Foi naquele ano que a gente chama do ano do balão, daquele samba do balão do Davi Correia. E ali que eu comecei a ter contato. Eu trabalhava no metrô de 8 às 5h30 da tarde, né? Às 17h30. Eu tinha uma moto, que é a lambreta que você citou. E aí eu ia direto pro barracão e ficava de 6 à meia-noite. Trabalhando à noite no barracão. E ali que eu comecei a entender o que era, que eu realmente não tinha a menor noção. Então você ficava virado. Eu não chegava a ficar virado, porque meia-noite não era tão tarde assim, né? Mas eu me deslocava rápido. Por conta da moto. Por conta da moto. E ali eu trabalhando com o Max, com essas pessoas todas. Eu fui assistente de pintura de arte do Roberto Zanieves, para você ter ideia. Caramba! O Roberto Zanieves, que é um grande carnavalesco, né? Um dos grandes carnavalescos do Rio de Janeiro. E ali eu comecei a pegar. E aí no ano seguinte o Max renova a equipe dele, faz uma troca importante, que sai o Augusto, que era quem administrava, e ficou meio que essa lacuna de uma pessoa que tivesse uma pegada de barracão. Embora eu não conhecesse nada de barracão, mas eu era um pouco agressivo, me jogava. Então eu comecei a dar ordem, comecei a fazer... Fazia acontecer, né? Fazia a coisa acontecer no dia a dia. Então ali eu fui absorvendo essas escolas, entre aspas, né? Fui conhecendo a pintura de arte, a escultura em isopor, conheci o Baianinho, que era um grande escultor, Stoessel, que era um gênio da escultura. E aí a minha trajetória ela foi junto com o Max por 9 anos. Eu, Max, Regina e Wagner, Flavinho, o escultor, todos esses eu conheci nessa trajetória com o Max. Até o momento que as coisas já não estavam dando muito certo, com relação ao trabalho, que era muita coisa. E alguém falou assim, por que você não tenta fazer o carnaval sozinho? Eu falei, não acho legal isso aí. Isso aqui eu vou parar de fazer. E justamente surge o convite do presidente Zé Carlos Monassa da Viradouro para que eu fizesse a transição da saída do Max da Viradouro com a chegada do João 30. E aí eu sou esse elemento de ligação. É a volta do João 30 para o Carnaval, porque ele ficou afastado por conta daqueles probleminhas lá no Flor da Manhã, né? E aí o João retorna para o Carnaval justamente na Viradouro. Aí fizemos Teresa de Benguela, só que aí eu já estou como assistente, né? Porque eu cheguei a assinar alguns carnavais com o Max também, uns 3 ou 4 carnavais com o Max, mas aí eu retorno à condição de assistente, só que dessa vez para o João 30. E aí foi. E no João eu tive uma outra visão de carnaval, né? Que eu acho que, não desmerecendo a trajetória, mas o João conseguiu me passar o que realmente era o sentido da festa, o olhar diferenciado. O olhar artístico, né? O João acho que pelo fato do João ser pequenininho, né, que as pessoas baixinhas, elas são... Mais antenadas, mais pra frente. Pois é. E o João tinha uma visão das coisas muito grande. Então, essa coisa do gigantismo, do barroco, do histórico, vamos para Paraty, vamos ver a festa do Divino, vamos fazer isso. Então, o João era mais dinâmico, culturalmente falando. Né? Na fonte, né? E a coisa do faz de conta. Né? Eu uso uma frase que foi, para mim, muito marcante. João, vou forrar aquilo ali de veludo, aquele guarda-corpo ali, vou passar um veludo branco e um galão. Ele falou, Mauro, pinta de branco que de longe é tudo igual. Ele tinha muito isso. Pinta de preto que esconde. De longe é tudo igual.
E que o João ele não tinha um acabamento refinado, isso é fato, né? O João ele não tinha um acabamento refinado igual o Renato Lage ou uma Rosa Magalhães. O João era da explosão de formas. Ele ia entulhando aquilo, coisa e tal, botava Até a tomar luz. alguma proporção, alguma noção, né? Era coisa do barroco mesmo, do abarrocar o carro e entupir, né? Eu lembro que a gente estava fazendo uns figurinos e ele falou, o que é isso que estão fazendo? Ah, é barroco. Não, isso não é barroco. Ele gritava, né? Ele era muito reativo, né? Ele gritava, não, isso não é barroco. Eu vou levar vocês no mosteiro de São Bento, vocês vão conhecer o que é o barroco. Aí levava. Então é esse tipo Não, é de porque coisa. assim, o barroco em si foi um período histórico que a igreja necessitava de chamar a atenção do público. Sim. E aí ela começou a mostrar todo o poderio, todo o dinheiro, todo... A opulência, né? Exatamente, Até da para você botar igreja, também o ser humano pequenininho, para ver pequenininho. como nós somos pequenos perto de Deus, né? A riqueza de Deus, a riqueza divina. Então, quando você vai numa igreja, literalmente, quando você vai numa igreja barroca, você não sabe para onde vai olhar, porque tem muita informação. Aí o João era mestre de fazer isso, né? O João era mestre em iludir, em convencer, né? Ele criou uma persuadir, Teresa né? de Benguela que ninguém conhecia e ele confirmou, começaram a botar em dúvida esse Teresa de Benguela. Eu estou falando em tempos que você não tinha internet, né? Então as informações vinham através de jornal e de tititi, de revistas. E começaram a botar em Livros. dúvida a Teresa de Benguela do João, né? Que veio lá do Mato Grosso, dentro de Cuiabá. E aí ele falou, não, eu vou provar que Teresa de Benguela existiu. E aí ele vai para Cuiabá, faz um concurso interno ali, traz 3 mulheres pretas, que eram por acaso 3 professoras, faz uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, que envolve mentira que toda a ele fez imprensa, isso. e apresenta Só pra vocês oficialmente, verem aí como eu tô certa. as 3 descendentes legítimas de Teresa de Benguela, e que eram 3 professoras, né? Eu lembro que ele mudou a indumentária. Antigamente existia um lugar chamado Afonjá, que só trabalhava esse tipo de trançado de cabelo. Era específico, né, da cultura preta. E o Afonjá fez o cabelo das Que mulheres. hoje é um box braid, uma trança mais... Pois é, então ele apresenta essas 3 professoras para a imprensa e a imprensa se convence que realmente a Teresa de Benguela era uma realidade. E na verdade não era. Então o João tinha essa coisa do iludir. Uma coisa que eu uso até hoje, quando você não sabe, finge que sabe. Quando você não tem certeza, mente. Depois você volta e fala, olha, aquele dia eu falei errado. Você tá pra... Ratificando aquela minha opinião, igual quando... Isso é ótimo. Vamos botar um exemplo. Mauro, você sabia que essa almofada foi feita à mão para umas máquinas? Aí quando você não sabe, as pessoas falam assim, mas eu ouvi falar. você Ouviu não falar, pode perder cabe o em argumento. tudo. Acho Ouviu que falar, cabe em o tudo. João era mestre em não perder o argumento. Ninguém ganhava o João na fala, na palavra. Porque ele tinha um estofo cultural muito grande, né? Até pela escola dele de teatro municipal e as pesquisas de enredo. E ele era muito... Então isso foi uma passada, foi um ano só com o João e, no entanto, eu aprendi muita coisa Mas com o isso João. te moldou, né, como profissional. Exatamente. Acho que misturou muito do Max, que era aquela coisa do acabamento, né, daquela preocupação com algumas coisas, e essa coisa louca do João. Então tudo isso, essa amálgama deu essa figura que está aqui hoje. Caramba. Mas assim, não é uma figura, é o álbum inteiro, é tipo o álbum da Copa, vou dizer, vamos botar lá. E qual foi seu primeiro carnaval, assim, de fato? Aí Sozinho? quando eu saio do trabalho do João, né, que foi um final também muito reativo, todo mundo brigando, a Viradouro volta pela primeira vez em terceiro lugar para o desfile das campeãs. Então foi muito bacana aquilo. E aí eu recebo o convite através... Tá bom, Mauro, você tem maior sorte, né? Você dá sorte pra escola. Pois é. Você dá muita sorte pra escola. E eu tenho uma coisa com vermelho e branco, né? Você gosta do vermelho e branco? Eu tenho uma coisa de Xangô, alguma coisa assim de Te vermelho. acompanha. Salgueiro, Porto da Pedra, Viradouro. Só que o Império da Casa Verde não era vermelho. Não é. Foi
situação da vida, tá, vamos lá, mas a vibe dele é vermelho. E aí existia um comércio que existe até hoje, chamado Casa Pinto, né, que hoje é administrado pelo filho, que existia uma pessoa chamada Dona Ivone. A Dona Ivone era o que seria, hoje não tem nenhum comparativo. A política do carnaval se concentrava na Casa Pinto, sob o olhar da Dona Ivone. Até hoje, sabia? Que Tem era uma muita matriarca gente. que ficava sentada ali embaixo da escada, tem um cantinho. Ela ficava num cantinho, aquele cantinho é sagrado para mim. Eu até me emociono de falar isso. Que ela ficava sentadinha ali, e aí eu abria a cortininha, ela, oi. Então, essa Dona Ivone, que sem me conhecer, sem ter nenhuma intimidade comigo, ela me indica para Capixosa de Pilares. Olha. Para fazer o carnaval com o presidente Fernando Leandro. E aí eu fui. Ué, aquela coisa, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô fazendo Fui. carão e sei, óbvio que eu sei. E trabalhando no metrô. Mentira que você ainda tava trabalhando no Ainda metrô. trabalhando, pegando licença, aí atestado médico, aquelas coisas, aqueles truques que a gente faz, né? E aí chegou um momento que eu Tá tive fora dos padrões, tive que jeitinho fazer a brasileiro. opção, né? Ou eu faço carnaval ou eu faço metrô. Eu tranquei, né? Tranquei, não sei se o termo é esse, mas eu tranquei lá a minha matrícula no metrô e fui fazer carnaval. E a gente conseguiu fazer um carnaval bem interessante na Capixosa, que a escola ficou em 9º lugar. Na época eram 20 escolas ou 18 escolas. E para Capixosa, que era uma escola que também tinha dificuldade, a gente conseguiu ficar em 9º, então foi muito bacana. Não foi. Foi um desfile que falava do petróleo e coisa e tal. Isso me deu um destaque. Mas ao mesmo tempo que eu fazia Capixosa, eu fazia Porto da Pedra no grupo de acesso. Mentira. que E você nesse vai fazer grupo, Porto. a Porto da Pedra, quando eu assumi, ela estaria na série prata, o que é hoje. Vamos botar aqui, a Porto da Pedra é seu xodó, né? Não, eu gosto. Foi a escola que me projetou muito, né? A minha história se confunde com a da Porto da Pedra. Porque quando seria hoje na série prata, eu fazia na Capixosa no especial. E aí houve uma manobra política aqui que jogaram a Porto da Pedra para a série ouro. Eu estou contextualizando, estou trazendo para o atual. Jogaram a Porto da Pedra para a série ouro. Aí eu fiz a Porto da Pedra na série ouro e a Capixosa no especial. E a Porto da Pedra ganha a série ouro e vai para o especial. Aí eu estou com 2 escolas no especial. Qual que eu vou escolher? A Capixosa, que me deu a grande oportunidade da minha vida, ou eu vou para Porto da Pedra, que era uma escola com... Com o que a mais que você não sabia explicar, mas era algo que... Era dinheiro. Eu sabia explicar, era dinheiro. Eles tinham dinheiro, falaram, olha, vou te dar tanto para fazer o nosso carnaval. Aí eu cheguei para o presidente da Capixosa e falei, Fernando, infelizmente... Ele, pô, Mauro, eu te dei Fernando, tá me pagando X. Ele, não, isso não posso, não tem condição. E eu faço a minha trajetória na Porto da Pedra. Então, como eu era um carnavalesco em ascensão, e a Porto da Pedra também era uma escola em ascensão, porque ninguém conhecia a Porto da Pedra, ninguém sabia de onde. Tanto é que na transmissão do Carnaval dos Carnavais, que foi o primeiro que eu fiz lá, o Pamplona fala, que isso, de onde veio essa escola? E deixa estar que a Porto da Pedra é uma escola que o próprio símbolo dela é imponente, cara. É um tigre. Sim. Pô, aquela coisa assim... Aquela felina, logo feroz. que hoje a escola ostenta até hoje, aquela logo foi eu que montei. Mentira. Porque Sério quando que você que fez a logo? eu trabalhava com Bandeira, Hélio Bandeira, que hoje mora no exterior fazendo também arte. E nós montamos aquela logo, aquele tigre com aquela faixa na boca, escrito Porto da Pedra, e aquilo virou o símbolo até hoje da escola. E eu fiz 3 anos a Porto da Pedra. Fiz 3 anos a Porto da Pedra. Eu sou o único carnavalesco que trouxe a Porto da Pedra para as campeãs, com 5º lugar. E trouxe pro especial. Esquece! Foi especial, depois a gente fez um 9º lugar, depois a gente fez um 5º lugar, né? E aí a escola sofre essa rasteira, né? Que sempre acontece não, mas aconteceu ali por vários motivos. Informado a Porto da Pedra ter ido pro acesso, eu acompanhei pouco. Porque, assim, o auge da Porto da Pedra no especial, eu era muito criança, então não deu pra acompanhar de fato. E agora, vendo a Porto no especial, tá sendo assim, cara, o sistema tá andando. Porque é muito doido, porque só existiam
vamos botar 4 escolas de ponta na série Ouro, né? Que era a Porto, a UPM, a Estácio e quando na época tinha a Caprichosos, mas a Caprichosos desceu, então agora só tem 3 escolas de ponta. E o Império Serrano. É o Império Serrano agora, É, né? o Império Serrano, a quarta é o Império Serrano. Então, o que acontece? Mas, querendo ou não, as escolas que mais, quando entrava na avenida, tinha aquele quê de especial, por mais que tenha passado por dificuldade, porque carnaval... Pô, no especial tá punk, imagina na série Ouro. É verdade. Mas a Porto sempre teve uma pegada boa por causa da comunidade. Exatamente. Então, o que acontece? Todo mundo já esperava a Porto da Pedra. E logo depois da Porto, veio a UPM. É. Então, as escolas que vinham depois eram uma coisa assim meio... Passou. Mas a Porto da Pedra e a UPM estava no ambiente. É que eu falo que são escolas que têm essa fidelidade do povo de São Gonçalo a Porto da Pedra. Isso é muito bonito, porque eu fui rever agora, depois de 26 anos, pessoas que estão lá até hoje, né? Que estão trabalhando pela escola, que estão com funções específicas dentro da escola. Né? Colocando, vestindo a camisa da escola. São Porto da Pedra mesmo, né? Porque é um bairro, né, dentro de São Gonçalo. Né? Porto da Pedra é um bairro dentro de São Gonçalo. E elas estão lá até hoje. Então, eu acho que uma das características da Porto da Pedra ser essa força é não ter perdido o contato, o vínculo depois de tantas dificuldades que elas passaram, porque depois ela volta para o especial, depois ela cai de novo, depois ela volta. Agora, esse período que eu pego agora, ela estava há 11 anos no grupo de acesso. Mas não perdeu a sua essência, o seu grupo. Ainda é um orgulho do bairro e é, sem dúvida nenhuma, a grande vitrine para o município de São Gonçalo. Verdade. Né? Porque São Gonçalo não é um lugar muito falado, não é um município muito falado. Então a Porto é uma... E eu acho que a prefeitura também entende isso. A melhor propaganda que a gente pode ter no nosso município é uma escola no grupo especial. Mas o Tigre foi você que idealizou? Vou botar um tigre nessa escola? Não, já existia. Já existia, né? Só que tem uma história Você só pitoresca. modernizou. Tem uma história pitoresca, que na verdade era acindilado e não era um tigre, era uma onça. Aí eu olhei a bandeira e falei, gente, isso não é um tigre, isso é uma onça. Aí não, é um tigre. Não, olha só, isso é uma onça. Isso tem características de uma onça. Era uma onça, na verdade. Aí fiquei fazendo, então faz uma nova. Aí eu fiz. Fizemos, eu e Bandeira fizemos essa nova. Isso eu estou falando lá atrás, né? Aí você fez acontecer, né? Botou o tigre, aí tá o tigre até hoje lá. Aí fizemos os tigres do Abre Alas, sempre imponentes. A gente vai trabalhar, vamos trabalhando. Quer dizer, o que eu falo, a minha história se confunde com a história da escola. Então, por isso que a minha volta para o Rio agora, eu fiquei 5 anos em São Paulo, eu fiz a Peruche, fiz o Dragões da Real, né, que é uma grande escola, fiz a Império de Casa Verde também, mas no período da pandemia, né, então foi meio complicado. Aí eu volto meio chateado já, sabe? Desgostoso. Saco. Carnaval de São Paulo, não sei, alguma coisa ali que... Aí eu recebo o convite do Fábio. De voltar para Porto da Pedra. Agora uma pergunta. Qual foi uma das experiências mais marcantes que você teve em São Paulo, assim, que você falou, caramba, olha para isso? Acho que a Dragões da Real é uma grande escola. A Dragões me deu um vice-campeonato, a 1/10 do campeão, que é o meu amigo Jorge Freitas. Fiquei 1/10 do Jorge. O que acontece em São Paulo é que é um outro julgamento, é uma outra maneira de fazer carnaval, é um outro desfile. Uma outra visão. Então eu tive que me adaptar àquelas... Eu já tinha feito lá atrás a Tom Maior e a Gaviões. A Gaviões eu cheguei sem saber nada. Ali eu percebi que eu não sabia nada de São Paulo. Falei, não, eu tenho que estudar. Tá? Aí voltei. E como foi trabalhar na Gaviões? Não, foi uma história muito reativa também, uma história de muita paixão, né? Uma torcida maravilhosa, gigantesca, mas eu não estava preparado. Entendeu? Não tem nada a ver com a escola isso, desculpa. Eu não estava preparado para o Carnaval de São Paulo. Eu fui para São Paulo com a cabeça de Rio de Janeiro, achando que era a mesma coisa. E não é a mesma coisa.
Então, quando eu vou para Tom Maior, eu já vou diferente, já vou entendendo. Eu já começo a consultar pessoas que faziam carnaval em São Paulo. Olha, como são as medidas, como é que é feito, coisa e tal. Outros colegas que estavam lá e começaram a me orientar, e eu já faço a Tom Maior com uma outra pegada, né? E na Dragões, então, eu voltei muito tempo depois de ter passado por escolas do Rio, aí realmente foi bem diferente, né? Eu já fiz um carnaval bem imponente, carros de 18 metros de altura, 22 de comprimento. Porque lá em São Paulo não tem aqueles fios que temos aqui na... Aí você Não tem monta no viaduto. próprio, você monta o seu carnaval no próprio local de desfile. Local. Então você não tem preocupação de uma talha, vantagem, viaduto, né? nada. Uma organizaçãozinha aqui, né? Poderíamos repensar? Poderíamos repensar. Evita muitas dores de cabeça. Nossa, nem pensar. E agora eu estou me readaptando, né, ao Rio, né? Que Fazer também os mudou carros muita menores, né? Preocupação de viaduto, de vai pelo correio, não vai pelo correio, tem que passar pelo sinal, baixo sinal, tem meio fio. Então é sempre um aprendizado. É sempre um aprendizado. Embora, mas a essência é a mesma, sem dúvida nenhuma, é o carnaval. Mas esse aconchego que a Marquês de Sapucaí dá para o artista é muito diferente. É muito diferente. Acho que talvez isso que eu tenha sentido mais lá em São Paulo, essa frieza, esse distanciamento. Aqui o povo vibra mais. Aqui o carnaval ele é muito mais vibrante, muito mais ativo. Não, e aqui o artista carnavalesco, ele é mais reconhecido, não, eu não sou reconhecido em São Paulo, não, mas ele é reconhecido no exato sentido da palavra. Você vai no bar, você fala, Mauro Quintas, oi, como é que tá lá, pôr na pedra? Sabe? E lá em São Paulo não, porque... Acabou o carnaval, você é só mais uma pessoa. Porque como lá em São Paulo o carnaval é muito padronizado, porque você tem que usar os mesmos materiais, você tem uma estética mais ou menos alinhavada. Aquele carro caixa, caixote. Tem sempre um bonecão, reparou que tem sempre um bonecão? Sempre, não é. São o chassi de baixo, aí tem um caixote em cima, um outro caixote mais em cima e um boneco assim para poder tampar os caixotes. Tem sempre um bonecão. Eu não estou falando mal do bonecão, porque eu me rendi aos bonecões também. Eu fiz meus bonecões lá em São Paulo. Então, mas isso acontece, cara, é uma realidade. Então você não tem lá. Aqui você. Se você está ali na arquibancada e passa um desfile sem você saber, adivinha de quem é esse desfile? Não vou saber. Não, lá em São Paulo você não vai saber, mas aqui no Rio você vai dizer. Cara, Aquilo mas ali é é Leandro estética de Vieira. fulano. Aquilo é Leandro Vieira. É. Aquilo é Renato Lage. Opa, aquilo ali é o pessoal da Grande Rio, os meninos da Grande Rio. Então, o carnavalesco aqui ele consegue impor de alguma maneira a sua estética às escolas que os contratam. Lá em São Paulo não, existe um padrão e coisa e tal. Lógico, qual a justificativa para isso? A mão de obra de São Paulo é 99,9% vinda de Parintins. Então, aquela estética que são de dois bois de Parintins vem toda para dentro do Carnaval de São Paulo. E isso faz com que aquilo fique meio que linear. Lógico, você tem os rompantes, né, do Jorge Freitas, que faz coisas, do Sidney França. Mas assim, se você um dia quiser, você está trabalhando no Carnaval de São Paulo, tá? E você quiser fazer uma estrutura parecida com a do Rio. É complicado, porque existe um rigor muito grande no julgamento de São Paulo. E os dirigentes não querem sair dessa linha, porque eles não querem arriscar. Por isso que todo mundo mantém a mesma linha. Você vê que a harmonia em São Paulo ela é livre. Você já viu alguma escola não fazer aquela linha em São Paulo? Não. Todo mundo desfila marcialmente. Exatamente. Quem vai arriscar soltar uma ala de um blocão? Não vai. Aqui. Não vai arriscar. E o cara da harmonia correndo atrás dele, volta aqui. Então eles não arriscam muito em São Paulo. Você sabe que um mínimo erro é um decesso. É por isso que o Carnaval do Rio continua sempre sendo o Carnaval do Rio. É sempre Carnaval aquela do Rio dá essa insanidade, liberdade. aquele êxtase, aquela... Eu gosto sempre de pontuar isso. Eu não desmereço o Carnaval de São Paulo, me ajudou muito. Eu gosto de trabalhar em São Paulo, gosto das escolas, das pessoas que eu deixei. Mas é deixar claro que são duas histórias muito diferentes. Por exemplo, você entrar na avenida e você fantasiada numa ala, você olhar e interagir com um colega que está aqui. O cara está te vendo aqui.
São Paulo, o cara tá lá, né? Lá em cima, tá afastado, né? E quando a galera da ala passa assim a mão na grade, assim, todo mundo Isso, é diferente. Aqui do você, setor parece 1. que aqui você se diverte. Eu ouvi uma vez um componente de São Paulo falar assim, o cara falou, vambora, passa a linha, acabou, acabou. Aí ele falou, graças a Deus. O componente falou, graças a Deus. Quando que você vai ouvir isso no Rio? Ele vai querer Nunca. voltar, vamos dar a O cara, volta. pô, Vamos voltar. tem como voltar assim na avenida. E o pior, tem uma galera que tá desfilando e depois vai pra arquibancada e leva e Sim, bota a fantasia nas bota a costas e fantasia. fica na arquibancada. E só pra ter aquele gosto de quando a última escola passar às 6 Vem o horas da blocão. manhã, tem aquele blocão. E o pior, vai o blocão, é muito louco. Vai o blocão atrás da escola, só que pra voltar vai ter que voltar de novo. E aquele louco que encheu a cara de breja a noite toda com a fantasia aqui nas costas, ou bota do ladinho assim, aí fica o plástico da fantasia todo molhado. Que delícia! Aquela coisa de mistura de cerveja com xixi. É isso que falta em São Paulo. Uma vez eu estava conversando com o presidente da Liga, que na época era o Serginho, que hoje está na Vila Maria, no comando da Vila Maria também. E eu falei, sabe o que falta em São Paulo? Bagunça. Falta bagunça. Igual teve um caso que eu estava assistindo o desfile da da Tom Maior. Eu estava assistindo o desfile do Tom Maior. E nessa... A Globo, né? Globo de São Paulo. Estava cobrindo o desfile quando eu olho, tinha umas 2 senhoras que já era da Tom Maior. E o enredo desse ano foi sobre mães. E a mulher tava lá e ela era filha de uma baiana, de uma diretora de baiana que tinha falecido. Eram 2 filhas da baiana, eram 2 moças, eram irmãs. Aí o repórter todo empolgadão falando assim, e aí, o que vocês acham do desfile da Tom Maior? É sério, Mauro, foi muito engraçado. Eram 2 senhoras, devia ter uns 50, por aí. Assim, igual paniquete. Ah, te juro, igual paniquete, assim, ó. Pô, é muita emoção. É muita emoção ver a minha escola, a Tom Maior, assim, sabe? E eu... Cadê? Os Falta pegando essa... o pastel e dando pro repórter. Falar, eu tô chorando. Eu vou passar mal. Meu amigo tá na 3ª ala. Vitor, olha, eu te amo, eu tô aqui. Que emoção. E assim, não tem isso. Que eu falo, o desfile do Rio, eu repito, ele é mais aconchegante. Ele abraça mais o componente. Entendeu? E não existe muito nas arquibancadas, né, embora você torça pelas suas escolas, mas não existe entre aspas, uma rivalidade tão grande como em São Paulo. Existem algumas escolas que quando passa a escola, a torcida vai embora. Mentira. Então, eu acho que o interesse no artístico, né, porque aquele é um grande... Se perde. É o interesse na sua escola. Então, a gente perde um pouco o interesse no artista, no todo do espetáculo, que é o maior espetáculo da Terra, né? Sem dúvida nenhuma, né? É o mais importante espetáculo, é o mais importante desfile a céu aberto, né? Isso é verdade. Então, você quando vai para Sapucaí, eu sou um portelense, estou lá sentado, passou minha Portela, eu me emociono, coisa e tal, mas passou a Grande Rio, belíssimo, meu Deus, olha aquilo. Passou a Viradouro, pum, olha Aí aquilo. a pessoa chega assim, quando chega em casa, é muito engraçado. Porque no dia seguinte a pessoa volta literalmente no dia seguinte, com o sol dando soco na cara, meio-dia. Não mudou muito de antigamente, só que antigamente, meio-dia ainda existia, tinha desfile, né? Hoje, meio-dia, você tá chegando em casa, olhando assim, alguém anotou a placa do caminhão? Então... Moído. Moído. Então, quando chega em casa, fala assim, e aí, cara, eu assisti pela TV, mas o que tu achou? Pô, vou falar um negócio pra você, eu sou portelense, sabe? Que, pô, isso acontece que na minha família tem. Pô, sabe que sou portelense, minha família inteira é portelense, então. Cria de Madureira, daqui de Armênia. Pô, tu sabe que sou portelense, que eu amo minha Portela. Tu sabe que eu matei amor pra minha Portela. Mas, caralho. Quando o Salgueiro passou o carro alegórico assim, eu falei, Portela, tu vai arrumar o quê? Porque eu acho que o carioca, ele vê mais como outras escolas assim,
e fala, pô, quando vamos botar Porto da Pedra, passou, eu falei, que esses caras querem? É sim, e foi muito legal. Então, quando a sua escola também tá linda, a pessoa fala assim, cara, minha escola tá assim, ó, não tem pra ninguém, já vamos preparar o churrasco das campeãs. É assim, e isso é legal do Carioca, porque nós somos muito humanos, né? Muito calorosos. Eu estava esse ano, eu senti isso. Ainda mais suburbano. Eu senti depois desses anos em São Paulo, foi a primeira vez que eu fui para a Avenida. Aí depois que eu me toquei, nossa, mais de quase 6 anos que eu não piso na Marquês de Sapucaí. Caramba. Né? Eu, nossa, credenciado, né? Fui lá e... Aquela postura... Legal, eu sou o cara que... né? Eu fiz tudo isso, assim, tô exausto, mas foi o que fiz. Não, mas chegou um momento que eu estava lá no camarote da escola, a Porta da Pedra tinha um camarote modesto, um camarote bem familiar, bacana, pequeno, naquele lado novo, né? E teve um momento que eles saíram, o pessoal saiu talvez para comer alguma coisa, que era um intervalo entre uma escola e outra, eu fiquei sozinho. Eu me vi sozinho naquele espacinho do camarote, sozinho ali. E aí, eu gosto de narrar porque tem os sentidos. Uhum. A temperatura era o ideal, não estava calor, tinha mesmo um ventinho. E eu comecei a olhar, olhei para a direita, aí você vê, estava no intervalo. E aquela iluminação. A iluminação nova, e aí você sente vibrar. Aí eu olhei para o lado de cá, você sente... Eu falei, gente, olha o tamanho dessa festa. Olha o que o carnaval se tornou. Assim, voltei para casa. Mas eu me impressionei muito com a estrutura, né? Porque é uma nova estrutura, né? Acho que os dirigentes estão tendo um outro olhar para o espetáculo. Essa coisa mesmo dos intervalos com luz, coisa e tal, isso tudo... É uma coisa nova, né? Renova. Mas antigamente tinha uma iluminaçãozinha, mas era uma coisa muito modesta. Agora não é esse show business que tem strobo e tá. E lotado. Você não tinha... O presidente da Liga, o Jorge Pernichino, falou que nós vendemos tudo. Não tinha um espaço. E eu lembro de alguns anos atrás, eles reclamarem que tem camarote para vender ainda. E olha como a festa se transforma, né? Ânsia de carnaval mesmo. Ainda mais essa pandemia que tolheu todo mundo, sabe? Então o carnaval para eles foi uma... eu acho que esse foi o primeiro grande carnaval pós-pandemia. Foi esse que foi Esse que foi. E sem contar que, igual voltando também ao lance do repórter, dessa vez quem cobriu o desfile da série Ouro foi a Band, né? Foi a Band. E aí o repórter estava na arquibancada, porque assim, mostra o início da escola e aí o locutor já fazendo uma pequena apresentação, Porto da Pedra, vem apresentando as aventuras de Júnior Verne. Tá. Aí tá bom. Nesse intervalo, passaram para um repórter que estava na arquibancada e tinha uma menina que, quando eles foram entrevistar ela, meu Deus! Olha o Tigre! Ai, a Porta da Pedra! Eu vou passar mal! Eu sou de São Gonçalo! E eu assim, caraca! E você falando nessa coisa mesmo do público, da arquibancada, só vê a imagem dessa garota na cabeça que ela começou a passar mal mesmo, de botar a mão no coração e falou, pô, as escolas estão bonitas, mas, cara, minha Porto, meu primo tá desfilando numa ala, eu vim aqui pra olhar. Existe uma identidade, uma troca, eles chamam de catarse no teatro, a coisa da catarse, né? Quando o público e vira uma coisa só, né? Vira uma literal, uma utopia, assim, sabe? Então acho que o desfile no Rio tem essa característica, né? De você... E eu repito, acho que esse foi o grande desfile. Acho que a administração nova da Liga, o olhar mais jovem em alguns momentos da Liga, a criação de uma marca específica, tantas coisas que estão sendo feitas dentro da Liga em função do desfile. O carnaval está se alastrando, não está só se mantendo naquele espaço assim do... Esse olhar que eles estão tendo agora para os camarotes, para deixar um pouco mais... para não ficar tão avulso, né, de você estar desfilando e ter todo mundo de costas ouvindo. Que acontece mesmo, isso realmente acontece. Então, está existindo agora uma preocupação com relação a essa coisa. Eu não sei se o termo é esse de normatizar, né, uma postura de camarote, como fazer. Acho que tudo isso é evolução. Tudo isso é evolução. E essa mesma evolução, nós estávamos conversando um pouco antes, né, está acontecendo também na parte artística.
né? Quando você fala evolução, consequentemente você fala uma renovação. E você está acompanhando isso muito bem. Graças a Deus. Não, né? você está assim, tá mantendo assim, muito É. bem. Mas é difícil. É Com difícil. novidades, né? É muito difícil. Você deixa de ser um concorrente para ser uma referência. Né? Como que eu vou me fazer... como eu me fiz respeitado, ser respeitado pela nova geração? Entendendo que eles são a nova geração. Entendendo que o novo sempre vem. Então, um carnavalesco mais experiente, com uma bagagem maior, são 38 anos, né? Eu tenho mais tempo de carreira do que muito carnavalesco de idade. Mas, no entanto, a minha postura diante da chegada dos novos foi justamente essa, de entendimento que é saudável para a festa e, se faz necessário, a renovação. Não tem como fugir, não tem para onde correr, é aquilo ali. Agora, depende de você, na posição de artista, como que eu vou receber isso? Eu vou ser hostil? Ah, essa galera da Escola de Belas Artes Que chega, acho que pode desbancar. nunca foram para um barracão, nunca comeram pão com ovo. Não, nunca pegaram uma pistola de tinta para pintar. Quer dizer, como é que eu vou ter essa postura? Não, não é da minha natureza ter essa postura. A minha postura é outra. Você conhece uma pessoa que fala assim, pô, essa galera nova que... Porra, é você chegar e recebê-los. Você recebe, cara. Você recebe. São eles que vão disputar com você o mesmo espaço. Eles vão disputar Cara, querendo ou não, por mais que você tenha esse pensamento, a sua história no carnaval, assim, eu tô falando como uma jovem carnavalista que estamos assim, agora, assim, então... Cara, você chega no ambiente, você entra numa situação, num evento, onde a galera nova tem que baixar a cabeça, real. Mesmo você não tendo esse pensamento, a galera nova tem essa consciência. Mas tinha muita gente que não entendia, achava que só porque a galera nova tá tomando um espaço que, poxa, a galera que já estava lá, que era um posto praticamente cativo, vocês poderiam mudar de escola, mas vocês não saíam dali. Então, estar num espaço, numa escola, por mais que seja igual para igual, vocês estão no mesmo barco, existe dentro de todo carnavalesco novo uma hierarquia. Ah, sim. O Leandro Vieira fala isso, né? O Leandro fala isso numa entrevista lá na Intendente. Não, minto, na Sapucaí. Eu tenho isso guardado, meu filho guarda isso também no acervo que a gente está fazendo, porque é importantíssimo. O Leandro, campeoníssimo, né? Outro também que tá... Um sopro de novidade. Ele empurra a porta com o pé, ele dá soco na porta, não tem como. É que eu muito costumo dizer, o Leandro manda todo mundo se... Ele manda de verdade, ele não quer nem saber. E aí ele fala que... E esse ar dele debochado assim, eu? Ah, mentira. É horrível, é maravilhoso. E ele fala isso, ele fala, nada do que nós fazemos hoje, quando ele fala nós, ele fala o grupo dos jovens que estão aí, seria possível sem ter o olhar do Mauro, exatamente, do Renato, da Rosa. Então, ele falou, eu vi essas pessoas pela televisão e hoje eu me sinto orgulhoso de estar ocupando o mesmo espaço que ele aqui. Então, acho que da mesma maneira que o respeito vem de lá para cá, tem que vir daqui para lá. É evidente que eu vou chegar e vou dizer, os caras novos vão tomar o lugar da gente. Nada, deixa os meninos virem, dá uma conselho, vem com o tio aqui, porra, vamos ver, mostra o que vocês estão fazendo. E eu uso muito essa estratégia, naturalmente, é importante frisar, que eu uso naturalmente essa estratégia de me cercar de pessoas jovens. Eu tenho o Diego Araújo, que é o meu enredista, que é jovem. Trabalhei muitos anos com o Gustavo Melo, foram 19 anos com o Gustavo. Agora eu estou com o Diego. Eu tenho o Rômulo Roque, que é jovem. Eu estou trazendo alguns meninos da Escola de Belas Artes para compor o meu grupo criativo dentro do barracão. E sabe uma coisa que eu noto? Que a galera jovem
ela é muito leal. Eu posso tirar por Sim, mim, sim. porque é jovem e é como se fosse uma criança. Ninguém dá oportunidade para a criança. A criança às vezes está falando, o adulto, tá que bonitinho. Vamos colocar que você é um adulto e eu sou uma criança. Então, quando eu chegar assim, pô, Mauro, aqui, olha o que eu tô fazendo aqui, que bonitinho. É o que fazem. Então, quando você para, olha, preste atenção, dá atenção pra criança, a criança só fica do seu lado pra sempre, praticamente. Só quer ficar contigo. Então, isso é legal, porque a galera jovem tem isso, essa lealdade. Pô, cara, o cara, pô, me deu uma oportunidade, me deu fala, me ouviu, esteve ali comigo, eu vou estar com ele até onde eu puder. Eu fiz uma palestra há pouco tempo, numa faculdade ali de Niterói, que me fugiu o nome agora. Unisale? Pode ser. Sim. E aí eu fui convidado por um professor, né? Fiz a palestra e quando ele me apresenta na palestra, ele fala uma coisa que eu também não sabia. Ele fala, essa pessoa que hoje está aqui dando essa palestra, há não sei quantos anos ele falou, me recebeu aos 13 anos no barracão. Meu pai me levou e ele já era um carnavalesco consagrado, ele me recebe e durante o dia todo, eu com 13 anos de idade, ele foi me mostrando as coisas, me deixava um pouco solto, depois vinha, como é que tá, olha aqui. E ali eu me interessei por carnaval e hoje eu sou professor, hoje eu dou aula, papapá, por conta daquele olhar que É a ele... admiração, porque quando a Nick fala muito sobre isso, às vezes eu paro pra conversar com a Nick, quase sempre que eu tô sempre perturbando a bichinha, coitada. E ela fala muito disso, que quando você torna carnavalesco, você tá você se põe num lugar de visibilidade, você se põe num lugar de holofotes, atenção para cima de você. Então, quando você dá atenção para aqueles que te dão atenção, te admiram, te enxergam, porque você acaba sendo admirado por muitas pessoas, às vezes por seu trabalho, as pessoas, caraca, eu amo a estética do Mauro, poxa, meu sonho era conhecer o Mauro, e aí quando conhece o Mauro, vê aquilo, e assim, é aquela coisa de, como se fosse uma perda de um sonho, como se fosse é como assim, poxa, eu sempre sonhei em conversar com ele, pelo menos de dizer, cara, te amo, e eu não pude nem falar. Então isso meio que decepciona. Então saber Não, que você tem que ser você... receptivo. Exatamente, porque às vezes a pessoa que só tá ali querendo falar contigo, só quer olhar pra você e falar, nossa, como esse cara é top, como esse cara é pica, como esse cara é o Mauro, sabe? Quando eu te conheci pessoalmente, você me recebeu, eu, assim, por muito de longe, eu assisti sempre o seu programa, desde quando eu comecei esse lance de carnaval. Eu sempre assisti muito Quintas com Quintais. Isso dessa era do Quintas com Quintais. Então eu falava assim, nossa, como o Mauro é um homem sério, posturado, que se mantém, sabe? Uma linha, uma postura aí. E quando eu fui te conhecer, quando me levaram até você, eu fiquei assim, toda tremendo assim na base, eu falei, e agora? Meu Deus, o que eu vou falar pra ele? Porque ele é o Mauro Quintais. Ele é o cara, ele é uma lenda viva, ele é o carnavalesco. E só o fato de você ter me abraçado, ter conversado comigo, eu falei, meu Deus, O carnaval ele é um amor. ele é feito de relações pessoais. Tem coisa mais, né? Tem coisa que mais nivela as classes do que um desfile de carnaval? Não. Não Tem tem. um diretor de harmonia que pode ser o servente da grande empresa que já está dando, entre aspas, a ordem para o diretor da empresa. Então, acho que o carnaval ele tem esse poder de nivelar as pessoas nas suas devidas funções, entendeu? E o carnaval é feito de relações pessoais, é dessa troca. Eu costumo brincar muito assim, com o Leandro Vieira, até com o Bruno Oliveira, com o Bruninho, que está agora fazendo o trabalho na São Clemente, falar assim, não, eu trato bem vocês, porque no futuro eu posso ser um chefe de almoxarifado, ou então bota o velhinho aqui na portaria para tomar conta. Ai, São essas coisas de futuro, né, que você é vai... muito incerto.
que você vai buscar isso lá na frente. Então, se eu crio inimizades agora, se eu passo uma dificuldade, eu vou ser o cachorro morto a ser chutado. E a gente vê isso acontecendo no carnaval. Nós estamos vendo assim, que agora o carnaval ele está passando por uma mudança tão brusca, tão absurda, que está assustando, porque escolas que nós imaginávamos que ia se manter no especial para sempre, caiu. Isso. Obviamente subiu hoje a campeã do carnaval, a Imperatriz. E vemos pessoas assim que nós falamos assim, gente, essa pessoa só vai sair do carro quando morrer. Foi aquela coisa, mas a fulana se aposentou, foi assim um choque. Ninguém esperava, porque todo mundo esperava que a pessoa ia ficar ali até o fim. E não, o carnaval nada é cativo, nada é eterno. Uma coisa que eu tenho visto muito no carnaval que é algo incerto. Isso é fato. É uma incerteza, assim, surreal, que você fala, mas gente, fulano não estava ali. Também não existe uma estrutura trabalhista no carnaval. Eu estou Ninguém falando tem especificamente da mão de obra artística, né? Não existe uma estrutura trabalhista. Isso é uma das grandes falhas do... Poderia ter uma carteira assinada. Se você não correr atrás do seu próprio... Eu vou fazer... Chega uma hora que você vai cair no esquecimento. Você vai ficar sem nada. Essa é a verdade. Porque a trajetória... Uma vez eu encontrei os meninos da Grande Rio, no primeiro carnaval que eles fizeram, não digo o primeiro, mas quando eles tiveram a visibilidade, quando eles fizeram o Bispo do Rosário, na Cubanco, se não me engano. E eu estava na Pra mim fila... era o primeiro carnaval da Grande Rio, porque eu trabalhei no barracão da Grande Rio no ano do Tatalondirá, que foi o primeiro ano deles na Grande Rio. Então, A gente estava na fila da pizza. E eu vi que eram os dois, que eu reconheci pela barbinha vermelha. Eu falei, parabéns. Aí ele disse, Mauro, poxa, a gente usou alguma coisa do seu desfile da loucura na Porto da Pedra, no nosso Bispo do Rosário, coisa e tal, parará. E aí eu me aventurei a dar um conselho. Eu falei, a trajetória de vocês é bacana, vai dar tudo certo, tenho certeza. Agora, guarda um conselho, guarda dinheiro. Faz o pé de meia, guarda dinheiro. Porque é no início que você ganha dinheiro, é que você tem que se preparar, que depois é muito difícil você se manter, né? Eu sou um privilegiado, porque há 38 anos, repito, eu faço a mesma coisa sem nunca ter deixado de fazer carnaval um ano sequer. Poxa. Nunca fiz uma parada, nunca fiz um ano sabático, eu nunca me permiti esse tipo de coisa. Eu sempre tive que trabalhar. E no carnaval, com aquele mesmo foco. É porque o carnaval ele é só um momento, literal. O carnaval é um momento. Você faz um trabalho anual, que é o ano inteiro, somente está maquinando aquilo, mas é um momento, que é assim, 1h10, que todo um trabalho de um ano tem que passar. E tem que se encaixar. Então, o que acontece? Quando termina isso, as pessoas acabam caindo no esquecimento. Então, a frase real do carnaval é quem não é visto não é lembrado. É nesse foco que você tem que estar sempre ali, fazendo um programa de entrevista, fazendo um elogio na internet. Eu não vou chegar a fazer dancinha no TikTok, mas... Não, mas imagina você TikTok. Mas eu tô sempre comparecendo. É importante você comparecer às premiações, né? Você comparecer às próprias entrevistas, aos convites de entrevista. É importante. Às vezes a gente conversa e fala, poxa, eu fiz muita live na pandemia. Eu vi. Muita live. Eu fiquei impressionado. Aí depois eu me toquei. Sabe por que eu fiz muita live? Porque eu aceitava fazer. Sabe? Independente do veículo, mas eu aceitava fazer. Então eu interagia, eu fazia, eu fiz live para museólogos, eu fiz live para as coisas mais... Nada com nada. Para filósofos. Vamos falar, o olhar do carnaval, a filosofia. Eu estava lá fazendo tudo. Olha, aí você fala assim, filosofia, assim, eu não sou nenhum... Eu tenho uma... Sócrates, mas vou fazer uma coisa, eu tenho de carnaval, vou falar o que eu sei. Eu tenho uma foto que
foi tirada de trás assim, eu tenho o telefone onde eu estou fazendo a live, né? E um monte de cola na parede, um monte de coisa que eu escrevi e colei sobre os assuntos que eu estava falando ali. Caraca. Porque eu não dominava aquele. E eu estava com um monte de cola e eu ia pum, pá, pá, pá. É a história do Joãozinho 30. Se você não sabe, inventa. Né? Então eu tenho certeza que esse período da pandemia ele alavancou muito a minha figura. A minha figura foi muito vista nessas lives, né? Desde as menorzinhas Mas assim, até as mais importantes. Você representou muito, tá? Você representa muito o mundo carnavalesco, o mundo artístico de Barracão, porque você foi o único, assim, posso dizer, você foi o único carnavalesco que se disponibilizou a parar um tempo da sua vida para poder entrevistar outros carnavalescos, outros Sim. artistas, projetistas, escultores, pessoas, sabe, que trabalham, que fazem acontecer. É porque o foco do meu programa é justamente isso, é levar para aquele que não tem acesso, para aquele menino do interior, digamos assim, daquele menino que está longe do núcleo carnavalesco, daquele menino figurinista que tem medo de que o pai saiba que ele gosta de fazer o figurino. Isso acontece muito. Muito. Né? Você tem um menino que ele é um figurinista. Ele quer ser um carnavalesco, mas ele se ressente, não sabe como que o pai... Então, o meu programa, eu gosto sempre de frisar isso, é para buscar essa chaminha que está lá dentro. É esse menino que, vendo o programa, pode dizer, poxa, eu posso ser um Roberto Monteiro, um figurinista, né? Eu posso ser um João Torres, um projetista, eu posso ser João, maravilhoso. eu posso ser um Rômulo Roque, um figurinista. O Marcos Paulo também. Sabe? Então, às vezes, falta você jogar. Então, o meu programa, eu acho que serve para abrir esse olhar. Por isso que eu gosto de dizer que sempre eu gosto de levar os profissionais e eu pergunto que material você usa, como é que você começou, se você sofreu preconceito por querer ser figurinista. Eu aprendi muito sobre o material assistindo o seu programa, tá? Eu acho que isso que é divertido. De vez em quando a gente joga umas bombinhas aí, umas coisas mais descoladas, uma Suzy Brasil. Oh. Mas a ideia inicial do programa foi sua? Como é que foi? Sim, tem uma historinha aí. A ideia do programa surgiu porque eu fui para a Unida Tijuca. E na Unida Tijuca era uma comissão com 5 pessoas. Era Nick, Marquinhos, Elcio, eu e o Carlinhos, que fazia texto. Uma tropa, né? Eu falei, gente, pô, são 5 pessoas. Eu fiquei pensando, pô, eu tinha que fazer alguma coisa para eu me destacar no meio daquele batalhão. Aí me veio a ideia de um programa de entrevistas, no formato de talk show, com essas representações. Caneca. A canequinha é incrível. Caneca e a menina entrando para servir, sabe? As coisas que você tinha nos grandes talk shows, que era do Jô Soares, né? Do Rafinha Bastos. Era Danilo. basicamente o programa do jogo do carnaval. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí fiz. Arregacei as mangas e fui pegando. O meu primeiro entrevistado é o Renato Lage. O meu primeiro entrevistado do projeto é o Renato Lage. Você gosta muito dele, né? Ele é uma figuraça, né? Ele é demais. Eu tive a oportunidade de conhecer ele e a Márcia. E assim, os dois juntos eles se destacam por si só, eles são únicos, não tem Eu como. fiz 2 viagens para o exterior com o Renato. Né? Uma oportunidade que os dois tiveram juntos. Fiz 2 viagens assim para o exterior com ele. Ele ficou 15 dias. E ele é aquilo. Daqui a pouco ele tacava, daqui a pouco ele reage. Ele falando com aquela voz dele assim, ele falando baixinho, pô, Renato, pô. Ele é incisivo quando ele quer ser. E ele chega pra você, fala, pergunta, como é que é isso? O que você quer? É o Renato, né? A presença dele é muito forte, muito marcante. E assim, quando alguém tinha que entrar no barracão, eu principalmente, que eu ficava muito lá, eu já chegava assim, eu já falava, Renato tá aqui. Aí porque tá todo mundo correndo. Tá todo mundo correndo, então ele tem essa coisa, aquela vibração forte. A Márcia é mais aquela mil vibes,
tranquilona. Vou tocar um pouco de piano aqui. Isso, vamos... E quando ela chegava assim, Renato... Aí o Renato, o que é, Márcio? É muito bom. Só eles mesmo. Eu gosto dele. O meu trabalho foi muito baseado na estética do Renato, essa coisa da limpeza, né? Ele é muito limpo. Né, de você olhar E os empreiteiros dos carros tinham que varrer o carro todo fim de trabalho, todo final do trabalho. E você eles tem tinham que varrer. excelência também na mão de obra que você contrata. Ele trabalhou sempre com os melhores escultores, com os melhores pintores. Então isso te dá uma resposta muito grande, plasticamente falando. Um retorno, né? Uma vez a gente estava indo fazer uma entrevista numa van, com vários carnavalescos, inclusive estava o Luiz Fernando Reis. E aí a gente parou na frente do Barracão da Mocidade e a gente conseguiu ver uma alegoria do Renato. Aí o Luiz Fernando olhou e falou, olha só aquilo ali, Mauro. Era um losango preso numa alegoria. E ele falou, olha só, se sou eu ia botar um losango, um galão, uma pedra, um não sei o que lá e não sei o que lá. Ele só botou o losango. Ele botou aquilo em um acabamento só. Já é o suficiente e já estava lindo. Então, ele tem essa coisa da limpeza, né? Mas ele oferece uma estética bonita. Sim, né? Ele tem aquele quê de carnavalesco, né? Aquele quê carnavalizado, mas limpo. É minimalista, né? Ele fala, não, eu não sou carnavalesco. Ele fala assim, eu sou cenógrafo. Eu também, eu acho que eu uso um pouco isso. Não, e isso é muito legal que ele quando fala, Renato, você é um mago? Ele, não sou não, mas ele fala que não é, mas ele adora que chama ele de mago. Eu acho ele genial. Eu uso muito essa coisa da cenografia. Por exemplo, o meu Abre Alas na Porra da Pedra esse ano. Incrível aquela janela. Tinha detalhes de cenografia, sim, né? E até o próprio figurino da composição do carro, sim, assim, tudo ornou de um você jeito. tinha a figura do Júlio Verne ali no estúdio de trabalho dele, você tinha o livro, você tinha peças originais, que eu fiz questão de montar aquilo ali, né? Porque era o personagem que estava apresentando, né? Então, nada melhor do que você... A própria essência do enredo, né? Colocar o personagem dentro do seu ambiente de trabalho, como se ele estivesse ali trabalhando, né? Fazendo. Então, eu criei aquele espaço ali. E esses detalhes, acho que o Leonardo Bruno até comenta isso na transmissão, fala assim, essa preocupação de você botar, né, um guarda-chuva encostado na mesa, um livro entreaberto, uma folha de papel. Mas isso é todo um quê cenográfico, mano? Eu vi muito isso no trabalho da Rosa, e eu percebi isso na Chiquinha Gonzaga, quando ela faz a vitrine das partituras de música e coisa aquilo, eu falei, nossa, olha que refinamento, né? Que para alguns vai ser assim, ninguém vai ver isso. Você vai se preocupar com isso, ninguém vê isso. As pessoas gostam de ver o que é grande, mas não, até o que é pequeno compõe. Às vezes é aquele olhar do pequeno que vai te garantir uma nota. Exatamente. Nossa, para a preocupação do cara de fazer um troço certinho, dentro da época, com a estética da época, isso é importante também, com o mobiliário da época. Como se você buscasse, sim, um retorno visual fidedigno, né? Sim, sim. Do que realmente era. Isso mostra um comprometimento do artista com o enredo, com o estudo, com a pesquisa. Então, às vezes, uma peça que você bota em cima de uma mesa do Júlio Verne, o globo que você bota ali, envelhecido com o tempo, e talvez, vamos assim, ser mais... com preciosismo muito avançado, com um mapa diferenciado, para o olhar do jogador pode dizer, os caras se preocupou em fazer aquilo. Olha o compromisso dele com a estética e com a informação. Então isso pode determinar uma nota. Pode. Né? Então a gente tem que buscar sempre os cantinhos ali. Coisa boa. Mauro, então, no nosso programa a gente sempre faz uma brincadeirinha com os nossos convidados, tá? Brincadeirinha de leve, fique tranquilo. Brincadeira super leve. Onde eu vou pegar alguns desses objetos aqui e você vai respondendo. Eu vou pegar um objeto, vou fazer uma pergunta em cima do objeto e você só responde tranquilamente, ok? Eu não entendi. Você vai pegar um objeto... Vou pegar um objeto, fazer uma pergunta em cima do objeto e você só vai responder. É só isso? É só isso. Entendi agora. Eu tenho que citar um objeto.
Não, eu vou Não pegar... necessariamente. Não, então, eu vou começar com essa aqui. Esse coração que é uma bolsa. Esse coração que é uma bolsa e nós vamos abrir esse coraçãozinho. E quando eu abrir esse coraçãozinho e te entregar, esse coração até foi feito por um amigo meu que trabalha com espuma. Zé Luiz, muito meu amigo mesmo. E ele trabalha comigo no carnaval, então ele é parceirão. Aí dessa bolsa, você vai explicar o que você coloca dentro do seu coração. O que tem dentro do seu coração? Abra seu coração para o MAC, para o nosso programa. Então eu vou responder o que eu colocaria dentro dessa bolsa. Desse coração. Eu acho que, antes de tudo, eu colocaria o reconhecimento da grande maioria das pessoas com relação não só ao artista, mas como a figura humana. Eu acho que em muitos momentos eu me deparo com esse equilíbrio que existe, ou o desequilíbrio, eu não sei explicar direito. Que as pessoas não têm só, por mim, um olhar artístico. Esse é o Mauro Quintais, carnavalesco, 38 anos que eu estava. As pessoas têm, esse é o Mauro Quintais, gente boa, ele me ajudou ali, ele fez isso, ele fez aquilo, ele me recebeu, ele me orientou, ele foi fundamental na minha carreira. Eu já ouvi isso várias vezes. E eu só começo a perceber isso depois de muitos anos de trajetória, né? Eu fiz agora uma participação na pós-graduação do que o Gustavo Melo estava apresentando, e eu entro, de repente, na palestra, né, que era uma surpresa para o palestrante, que era o Miguel Santabrisa, e eu fiquei impressionado com a receptividade dos alunos. Eu fui aplaudido, as pessoas, meu Deus, gente, o que está acontecendo? Eu até, juro por Deus, eu olhei para trás para ver se tinha alguém. Eu olhei para trás e falei, gente... Pô, vou fazer só uma surpresa. Então, essas coisas você percebe. Então, eu dentro desse coração, eu acho que eu coloco esse reconhecimento, não só do artista, mas o reconhecimento e o carinho, né, que você citou agora, o carinho das pessoas que têm por mim. Eu acho que eu virei assim um tiozão, aquele cara que todo mundo gosta. Eu vou aos bares que são ligados a samba, aos bares que são a efervescência, os núcleos de bate-papo de samba. Qual barzinho que você mais curte assim, que você vai direto? Eu não sou muito já fui mais, né? É mais caseiro. Eu sou mais caseiro, né? Mas eu tenho o Albaródromo, eu vou, a gente vai na Pedra do Sal, a gente vai nesses Mauro, que núcleos. nós vai pra Pedra do Sal. É difícil subir. Vai na segunda-feira? Cansado. Vai na segunda? Cansa, né? Mas eu vou. Você vai na segunda? Não. Porque eu falo, nossa, mas como ele tá baladeiro. Mas eu tenho ido muito ao Baródromo agora e você recebe o carinho das pessoas. As pessoas estão te olhando diferente, né? Então isso você consegue plantando. É a velha história. Você colhe o que você planta na sua trajetória de vida. Então aqui eu coloco os amigos, aqui eu coloco os carnavalescos que se projetaram com um empurrãozinho meu, com uma ajuda. Aqui eu coloco as indicações que eu fiz de artistas para outras, para escolas ou para trabalho. Aqui eu carrego a paciência da minha família. Aqui eu carrego o bom senso do meu filho. A sua família, como é que a sua Tem que família ter lida com paciência isso? para ser filho de carnavalesco, para ser esposa, mulher de carnavalesco. Você tem Mas que ter como é que paciência. você lida com isso? Não, meu filho agora começa a perceber a importância do pai dentro do carnaval, né? Meu filho está com 21 anos, né? Minha idade. Ele agora começa a entender, começa a ir nos lugares, aí ele fala assim, nossa, você é famosão, hein? Pai, poxa. Nós fomos ver a primeira exposição do Leandro Vieira lá no Paço Imperial, eu levei, pai, exposição de carnaval. Eu falei, filho, vamos que é diferente. Aí nós fomos, aí quando você chega a pessoa vem, posso tirar uma foto? Seu, pode tirar uma foto. Aí ele, nossa, famosão, hein? E eu espero que ele escreva o livro, que ele está se formando em jornalismo, eu espero que ele escreva o livro, sabe, da minha trajetória. Eu espero que ele guarde o meu acervo, que a gente faz tudo por eles, né? Pela família, pelos filhos, tudo isso. E sem dúvida nenhuma eu guardo aqui o reconhecimento, o carinho e os amigos que eu carrego. Em algum momento você teve algum estresse? O legal dessa brincadeira é assim, a gente começa com uma pergunta e depois a conversa vai andando. Estresse? Não, assim, Não, algum estresse. Você estava num relacionamento e você acabou pela correria
pela Sim. agitação de carnaval, você teve um estresse no relacionamento que falou, não quero Sem mais, acabou, dúvida. A mãe do meu filho, a mãe do João, a Sheila, eu conheci no carnaval. Ai, A mãe do meu filho trabalhava no Salgueiro. Meu filho chama-se João por conta do João 30. olha. Né? A tia Glorinha do Salgueiro fazia canjiquinha para Sheila ficar forte, para o João nascer sadio. Ai, tia Glória maravilhosa. Então, essa relação, né? E fica difícil, né? Porque Mas ele curte samba? você... Não, Não curte, não. nada, não tenho nada. E é difícil você manter um relacionamento, você ser casado e ir para um samba. E é aquela história, da onde você conhece essa mulher? É. Eu não conheço de lugar nenhum, é ela que me conhece. Existe uma diferença muito grande. E às vezes ela só tá me abraçando porque, pô, só queria me conhecer. Então é difícil manter um Já relacionamento. passou por isso? Quem é essa mulher? Já. Várias vezes. Já, várias vezes. Eu sou viúvo, né? Não sabia. Eu fui casado já com a mãe do meu filho, que está aí, graças a Deus, uma trajetória dela bacana também, me ajudou muito quando eu fiquei doente. Ela foi assim, um anjo da guarda, que é a Sheila. Aí fui casado também com a doutora Kátia Sharp, que era uma promotora de justiça, que aí... Como é que é? Não, agora não. Que relacionamento assim, super. Era defensora pública, na verdade, Não, né? um relacionamento super. É, Assim, combina Mas acho que tudo muito. Um pra ela- carnavalesco, artista, delirante. tudo para ela era novidade também, né? E ela gostava, ela me acompanhava, a gente vibrava junto. E quando ela ficou doentinha, do hospital, a gente assistia a apuração lá de São Paulo. Eu, vai. Aí o soro balançava. A gente brincava muito, né, na situação muito triste, mas a gente estava junto, né? Quando a Dragões foi vice-campeã, ela que gritou, não, é vice-campeã. Ela chamou os enfermeiros, aquela coisa. Deus! Então a gente levou todo esse problema da melhor maneira possível, né? E, enfim, ficam as boas lembranças, o carinho de todo mundo. Acho que é isso E aí. o coração fica quentinho, né? Isso aqui, bem rosinha. Tá, agora vamos lá. Vamos passar por uma mudança meio que brusca. Nossa, o que é que é o espantalho? É, o espantalho. O que realmente te espanta? Que te espanta, assim, que você fica assim, meu Deus, por que isso? Sem necessidade alguma? O que assim, você Interferência, não gosta? interferência de leigos na parte artística. Interferência de leigos na parte artística. É muito Aquela comum. coisa, você Aquele não cara que sabe, chega... tá querendo se meter, rapaz? Não, aquele cara que chega pro presidente e fala, não gostei daquilo que o teu carnavalesco fez. Existe uma tendência muito grande dos presidentes a ouvir as pessoas todas e não ouvir o seu próprio carnavalesco. É, porque o presidente depende da comunidade. Né? Não digo especificamente da comunidade. Eu acho que às vezes a comunidade nem tem esse acesso, mas tem sempre aquele que fala. O amigo do E churrasco. tem também o pior, que é o presidente que não quero isso, não gosto daquilo, tira, bota. Então, acho que uma autonomia maior, né? Quando você contrata um carnavalesco, o que me espanta é às vezes o carnavalesco não ter autonomia para trabalhar. Não é meu caso na Porra da Pedra, porque Porra da Pedra ficou claro que eu fiz o meu projeto 99% do que estava proposto. Eu vi Né? uma entrevista em que o Montebello, ele participou, foi com o Jorge Pelinheiro, e ele já deixou muito claro na entrevista, que até que você estava presente lá, belíssimo, com uma camisa azul bebê. Quase que eu vim com ela hoje. Ah, ia ficar lindo. Mas também tá maravilhoso, tá minimalista, tá incrível. E tá combinando com o cenário. Então, ele chegou assim, cara, quem manda é ele, não quero saber não. Eu tô ali só pra administrar, o artista é ele. Acho que esse é o pensamento, né, do dirigente, né? É realmente, a não ser que seja uma coisa muito fora do padrão, uma coisa que... Mas eu sempre trago pro discurso artístico a figura do presidente, que é fundamental, porque ele quer entender onde ele vai usar o dinheiro dele, como ele vai usar, que retorno que isso vai dar, sabe? Então, por várias vezes, ele chega e fala, olha, o que você acha da gente botar um espelho aqui, uma coisa? Não, vamos botar. Dá para botar? Eu não botei por conta do custo. Não, dá para botar.
O que me deixa muito chateado é gente, para ser mais objetivo, que não tem muita visão, será que isso é bonito? Não, você contratou um E o carnavalesco e você já presidente conhece a história existe, dele. e existe também presidente que não gosta de carnaval. É, Já viu isso? Um presidente, cara, eu não sei nem o que eu tô aqui, tô porque o pessoal me colocou, porque eu não gosto nem de carnaval. E aí o próprio carnavalesco fica assim, o que que você tá fazendo aqui? já ouvi coisas muito estranhas. Eu ouvi uma vez assim, faz qualquer coisa, não falou qualquer coisa, faz qualquer M que a gente não vai se classificar bem mesmo. Isso no primeiro dia de barracão. Mentira. Faz qualquer merda que a gente não vai. Eu já ouvi, então como é que você contrata um cara e fala uma coisa dessa? Sabe? Então Isso você espanta. perde o incentivo, né? O bom é quando você ouve o presidente, cara, Desanima. nossa, que figurino maravilhoso. Nós pegamos a baiana agora da Porta da Pedra Carnaval 24 e eu mostrei no telefone para ele. O Rômulo terminou o figurino, né? Eu já tinha passado o conceito todo, o Rômulo terminou. Aí ele estava na varanda, eu peguei assim, botei na frente dele e falei, o que você acha disso aqui? Ele, puta, ai meu Deus, olha, aí pega, aí olha, sabe, você vibra junto com a gente, sabe? Porque é um trabalho reconhecido. Participa, né, junto com a gente, vibra. Uma história pitoresca. Olha, pitoresca é muito antigo, né? Não, eu adoro essas frases, eu falo também. Você acredita que até hoje eu falo por obséquio? Você falou da comissão de frente, a comissão de frente tem aquela figura, a Gaia, que sobe, aquela coisa Ai, é verde, linda, que ela lindíssima, chorava aquela sangue, escultura. né? Ela tem um detalhe que pouca gente percebeu, que ela chorava sangue. Ai, a internet, É. a internet e nem a emissora mostrou isso. Isso, Então, que ela sobe e aí a ideia é que ela chora sangue. Ali era um foguete do Viagem à Lua do Júlio Verne, que estava chegando na Amazônia. Não era? Aí ele, não, foguete não, esse foguete tá com nada, esse foguete não. Vem cá, esse foguete não tá com nada. Eu falei, não, Fábio, mas o foguete é uma coisa diferente, coisa e tal. Não, foguete não. Aí eu fui para casa e criei a base é a mesma, só que eu tirei o Aquele foguete e elemento faço aquele cenográfico. elemento alegórico. Aí foi aprovado. Então, que mas isso foi uma aquele maneira dele elemento participar, foi né? lindíssimo. E que realmente teve razão, né? Funcionou muito mais, né? Muito, Ficou porque muito mais assim, já interessante. abriu a escola, porque tinha um dourado, a iluminação era trabalhada no dourado atrás, assim, e tinha aquele tapete vermelho. Eu fiz questão de dar uma Ai, lindíssimo. pancada de vermelho ali na frente. Sim, foi lindo, aquele tapete vermelho. E quando os bailarinos da comissão de frente saíam de dentro do elemento cenográfico, porque eles entravam e saíam. Quando eles saíram do elemento cenográfico, assim, com aquele toque de vermelho, gritou mais, porque era um verde, um ponto verde, que todo mundo dava pra ver, com uns toquezinhos de vermelho subindo, descendo, dançando em volta. E aquele mar vermelho, então foi assim... Eu gosto sempre de fazer Pediu uma pra ser ligação. campeão. Né? Eu gosto de fazer uma ligação de comissão de frente, primeiro setor. Porque o carnaval né? ele é visto de cima. Por exemplo, lá em São Paulo, se você fizer uma comissão de frente da fábrica de chocolate e seu enredo for a Amazônia, passa. Mentira. Depois estuda o regulamento de São Paulo. Não, vou dar uma estudada assim. Lá também, lá tem muito Espanta muita coisa. Lá espanta. Que você fala, como isso é possível? Não precisa ter uma ligação direta. Tá, vamos lá. E vamos pegar a brincadeira da bola. A brincadeira da bola é bem legal. Se você, hoje, Mauro Quintais, tivesse que passar a bola pra alguém que você conhece, quem você passaria essa bola? Caraca. Tem tanta gente. E o legal é que a nossa bola é do tubarão. Aí dá pra fazer aquela dança do TikTok. Para quem eu passaria minha bola profissionalmente falando? Não, de vida também. O Não, Mauro. sem dúvida é o meu filho, porque é meu único herdeiro, é a pessoa que vai perpetuar ou não a minha história, dependendo de como ele tem o olhar dessa história. Porque isso é uma coisa dele, né? Mas você já parou pra perguntar? Não. Nunca me preocupei. Eu acho que naturalmente ele já fica preocupado. Pai, onde é que está teu acervo? Onde é que está guardado essas coisas? Então você já fica assim, ele quer saber. Eu espero que se alguém um dia escrever alguma coisa, que seja ele, pelas mãos dele, né? Do jornalista João Vitor Rodrigues Quintais.
Então, acho que eu passaria a bola não para uma pessoa específica, eu passaria a bola para uma geração, sabe? Para uma geração nova, para uma geração oxigenada, moderna, e uma geração que não perca a Geração Z, essência, né? que não perca a essência do olhar carnavalesco, que não perca a essência do estudo, de buscar as origens. Eu vejo muito isso em alguns segmentos acadêmicos que gostam do carnaval, que vão buscar sempre a ancestralidade, quem faz, quem fez. E cultivar isso na nova geração, né? Porque a nova geração é tão desprendida. Sim, mas eu acho que especificamente dessas pessoas de carnaval, é conhecer quem foram os artistas que construíram essa estrada de Esse tijolo. nome, né? Essa estrada de tijolinhos amarelos que a gente anda hoje. Quem foram esses artistas? Quem foi Oswaldo Jardim? Né? Quem foi Mário Burriello? Né? Evidente, Fernando Pamplona, todos esses que... Fernando Pinto. Fernando Pinto, a importância do Fernando Pinto, a importância do Fernando Pinto. Ele foi foi uma morte prematura que ninguém esperava. E foi o fim de um metaverso. O Fernando... Uma loucura, um êxtase, uma catarse. Ele tornou o carnaval popularíssimo. Né? Ele trazia as coisas do dia a dia para dentro. Uma brasilidade total. A importância do Fernando. E eu já tive com profissionais de carnaval que hoje atuam, que um dia eu falei assim, gente, vamos fazer uma camisa com a cara do Oswaldo Jardim para um ensaio técnico, para lembrar do Oswaldo, que era um cara tão bacana, um cara... Quem era o Oswaldo Jardim? Mentira. Então, isso me falei, gente, não pode. Então, será que não existe um acervo, já que não existe? Então, acho que essas novas gerações precisam rebuscar, mesmo que não vá usar, mesmo que nunca seja uma referência, mas de conhecimento. Né? Porque isso é um legado. A figura do carnavalesco ela é importantíssima. A figura do carnavalesco muda a história de uma escola. Como o Leandro mudou o momento da Mangueira, como o Paulo Barros mudou o momento da Tijuca, quando o Leonardo e o Haddad a Grande Rio mudam a história da Grande Rio, que vão buscar a essência lá do Joãozinho, lá no fundo, sabe? Trouxe uma Caxias que estava esquecida. Ninguém até mesmo não lembrava. E quem é de fora de Caxias, né? Porque Caxias é literalmente uma bolha. Quem era fora da bolha eu não conhecia, não sabia. Então, acho que eu passaria a bola para essa galera. Mas com esse compromisso. E se o seu filho um dia chegasse para você e falasse, pai, quero ser carnavalesco? Vamos embora, meu filho. O material tá aí, já tá tudo comprado. Quer fazer? Papai tá cansado. Legal, muito legal. Agora vamos lá. A gente está criando uma instalação aqui. Isso aqui mano. Agora a gente já tá com umas brincadeiras novas e assim, muito legais. A brincadeira da luz. Se você tivesse que falar assim, cara, esse momento da minha vida foi um momento iluminado, onde eu brilhei de fato. Qual seria esse momento de luz? Que essa lanterna acendeu assim. Eu não estou querendo, como é que eu vou assim, me aproveitar de um momento muito triste, mas politicamente falando, é importante frisar que eu sobrevivi a uma pandemia e eu sobrevivo a uma internação de 16 dias em UTI por força das orações. Que eu tenho certeza absoluta. Eu acho que nunca eu vi um movimento tão independentemente organizado de segmentos do carnaval preocupados com a minha saúde. Então, ali... Eu deixei várias mensagens lá também. Ali eu percebi que, às vezes, a gente não percebe quanto é querido. Pelo dia a dia, você está ali, coisa e tal, você não se toca. Então, aquele momento, para mim, foi, sem dúvida nenhuma, um momento onde a luz falou, olha, você é querido, independente do seu sucesso como carnavalesco, mas eu recebi tanto conforto, de todos os segmentos religiosos.
A, a, a assistente da minha irmã, que trabalha há anos, que criou meus sobrinhos com ela, né? Ela subiu um monte, ela jejuou, Tá. né? Então, isso é muito tocante. Então, acho que a luz estava ali naquele momento. Porque Né? você Você é um fica mais homem um pouquinho aí, iluminado. fica mais um pouquinho que vai... Não, você é um homem muito iluminado. Você é um Ai, ser de daqui. luz. Daqui. Você é maravilhoso. Pô. Ai, gente, concentra. O que tem mais agora? Aqui. Aí? Vamos perfume. Ah, essa brincadeira é legal. Isso aqui é pra aquele engajamento. Isso aqui é legal. Eu gosto. Tá, e aqui você vai pegar uma dessas cápsulas. Essa é a pílula da gratidão. Olha que bonitinho. Então, é a pílula da gratidão. E dessa pílula você vai ler esse papelzinho que tá aqui dentro e vai falar do que Deus está te dizendo por que é grato, entendeu? Então vamos ver se vai bater. Eu tô quase chorando aqui. Eu também tô chorando. Aqui as pessoas riem, choram, se Ver se eu vou divertem. conseguir enxergar, né? Quer que eu leia pra você? Deixa eu ver. Está parecendo aquelas... A quantidade de pessoas que já chorou aqui. Eu também choro muito. Tirar aqui minha mensagem. Isso, aperta isso. Aí vai, acho que vai, isso. Pronto. Já vai saltar. Pode deixar aí. Peraí, gente, o que é isso? Represou Também já aqui. chorei aqui. Represou aqui, meu. Vamos lá. Olha só como é pertinente. Nenhum dever é mais urgente do que agradecer. Eu só tenho a agradecer, né? Por tudo isso. Acho que, olha, muito, muito pertinente. Muito Porque faz muito preciso, sentido né? no que nós estamos Eu conversando. agradecer a todos que me incentivaram, que me acompanharam. Max Lopes, João 30, Renato Lage, sabe? Essas pessoas que estão aí, Bruno Oliveira, João, esse Leandro Vieira, que é um amigo querido. Então, é agradecer essas pessoas que me suportam e me sustentam até hoje. Mas assim, te suportar não deve ser difícil porque você é uma pessoa maravilhosa, Mauro. Eu estou te conhecendo agora pessoalmente e assim, que honra. De verdade, que honra. Vamos lá. Essa corda aqui, ela é muito legal. Já teve gente que já trocou de lugar, tipo assim, pegou o programa e virou entrevistador, começou a me entrevistar, foi muito engraçado. Teve gente que já rodou, já teve gente que bateu na mão, já recitou, foi muito legal. Então essa corda, ela te dá o poder de você... o programa vai se tornar seu. Coisa que não é muito difícil, né? Porque eu tô aqui só pra aprender mesmo, porque o cara brinca muito, na verdade. Então, você vai pegar essa corda e você tem 3 minutos pra você falar o que você quiser. Aí o programa é seu, você pode olhar pra câmera, fazer o que você quiser. Tá? Não sou, Já tô aqui, né? Tem muito o que fazer? Não. Não sou Então vamos, muito- é o que temos pra hoje. não sou muito performático. Tipo assim. Tipo, oh, meu Deus. Eu poderia fazer um macramê aqui. Assim. Eu não sou muito performático, não. Eu acho que não sei, essa é mais difícil, né? Não, você fala o que você quiser. O que você achou da entrevista? Com você? Sim. Eu posso ser bem sincera? Eu tô tendo Pode, uma por outra favor. visão sua, que é assim, você é um ser humano apaixonante. Que Mauro que você imaginava que eu era O Mauro- antes da entrevista? Eu imaginava um homem muito centrado, muito sério, um exímio profissional, uma pessoa que poucos risos, poucas emoções, sabe? Porque por mais que você seja esse ser humano simples, amigo, querido, maravilhoso, que agora eu tô vendo que eu tô assim, meu Deus, eu vou ter que me concentrar para não mandar mensagem pro Mauro todo dia, tá? Pode mandar. E eu imaginava você uma pessoa muito, muito séria, uma pessoa muito centrada. E porque você passa essa postura de imponência.
Você é um... Mas no fundo, a gente tem aquela... Você é um homem muito imponente, sabe? E isso transborda, que as pessoas, por mais que você seja uma pessoa super... Um homem muito dado, conversativo, as pessoas têm uma... Você dá uma abertura, mas também não dá. Você passa essa... Sabe, esse muro Poxa, o homem está... Olha que É uma coisa de Olha. é Como ou é que não você é? fez isso depois do Nem ensino? sei. Só tô fazendo a coisa de Essa coisa carnavalesco. da personalidade que aparentemente é uma coisa e você vai se aprofundando é outra e de Exatamente, repente porque tem você lados. é... Isso que faz... Você é um homem admirável. Você é um homem Obrigado. admirável, até para quem Obrigado. não te conhece, só te vê de longe, você passa esse ar de admiração, sabe? As pessoas são... acaba sendo uma obrigatoriedade de te admirar, porque você é a postura em pessoa. Obrigado. Não tem como. Então, hoje, conversando com você de fato, te conhecendo, eu falei, gente, que ser humano incrível, dá vontade de pegar a mão dele e falar, amigo, vamos para o fim do arco-íris. É muito assim. Vamos lá buscar o pote de ouro. Vamos lá buscar o pote de ouro juntos. Eu adorei, então isso é eu muito acho legal. muito bacana a tua iniciativa, muito interessante, muito bacana, muito pertinente, né? Levar a informação específica do carnaval em alguns momentos para quem tem esse mesmo olhar que tem lá para o meu também, né? De querer conhecer mais, de Conhecer querer mais se e saber, aprofundar. porque assim, o objetivo do programa é praticamente quase a sua ideia pro seu, porque é apresentar uma humanidade, Sim. sabe? Porque as pessoas falam, carnavalesco ganha muito dinheiro, carnavalesco é isso, carnavalesco é aquilo. E não, carnavalesco é gente como a gente, carnavalesco bebe, carnavalesco dá PT, carnavalesco paga conta, passa vergonha. Entendeu? Tem o nome no Serasa. Tem no nome no SPC. Poxa! Carnavalesco, tá o quê? Dando vários closes na Globo com o crachá da Liesa, mas tá devendo ali na esquina. E como? Poxa, então é isso que eu queria passar. Essa humanidade, essa coisa de, cara, eu sou um artista e tudo bem que eu estou num cargo de poder, de relevância, mas eu sou humano, eu sou um artista que quero mostrar minha arte, mostrar meu potencial, tanto quanto a galera que está chegando agora. E sem o estigma do etarismo, né? Eu acho que talvez a minha figura, eu, Alexandre, somos os dois únicos carnavalescos com mais de 60 anos no grupo especial. Sério? Você tem mais de 60? Tem. E não precisa elogiar também. Não tô elogiando, não! Eu jurava Então, eu achei importante frisar. Sabe quantos anos eu te dava? Se você... Eu te dava... Sério, Mauro, desculpa, mas eu achava que você tinha uns 52. Não, eu já passei muito tempo. Então, acho que é importante você olhar o cenário carnavalesco hoje e entender que você só tem dois carnavalescos com mais de 60 anos. Paulo Barros fazendo agora 60 anos. Mentira, o Paulo tá fazendo 60 anos. Entendeu? Então... Sério, que você tá acabando com todo o meu pessoal. Você destruiu minha infância todos agora. meus... Então, a gente está na briga, sabe? No bom sentido falando. Isso é muito saudável pra gente. Acho que isso que renova a gente. Porque vocês ainda... A sua geração, né? Tá se mantendo, tá perpetuando, tá aí fazendo bonito e pra falar, olha eu aqui, eu sou o bom! A gente vai continuar trabalhando aí nesse universo, né? Em tempos de inteligência artificial, a gente vai ter que driblar tudo isso, né? Não, é porque você já chegou assim É que eu fui no barracão da Imperatriz, foi muito engraçado, pra falar com o Leandro. Porque pra falar com o Leandro é uma benção, que é muito difícil. E até mesmo pra convidá-lo pro programa. Então, eu fui no barracão da Imperatriz, ele olhou na folhinha. Sim, folhinha mesmo, de calendário normal. E aí, quando eu fui falar com você, poxa, Mauro, tem como? Você meteu assim, tirou o celular do bolso. Eu falei, que homem moderno! Pô, um cara que todo mundo acha que é novão, assim, que vai... Não, você tem que ter tudo ali. Pô, e você tá ali no celular. Eu falei, tá vendo? Olha que diferença de trabalho, de processo mesmo de pessoa. E assim, isso é incrível. E, poxa, eu tô assim, encantada em te conhecer. Eu te agradeço. Eu tô muito encantada de te conhecer, porque
é ver que uma lenda, um ícone, você é um ícone, você continua sendo um ícone, vai sempre ser. Contanto que, cara, estrelas não envelhecem, estrelas não morrem, estrelas permanecem pra sempre, igual. Você acabou de falar pra mim que tem mais de 60. Eu tô chocada até agora. Eu não estou... olha, vou ser Deixa eu bem sincera concluir com nossa você. instalação artística aqui com isso. Pra ficar bonito, organizadinho. Assim, você acabou de me desestruturar. Porque eu esperava que você tinha 52, 53. Já passei muito tempo. Não, mas tá continuando garotão, o público não precisa saber, é sobre isso. Vamos deixar o mistério no ar. Fala, eu continuo sendo Mauro Quintais. Então, família, a gente já tá no final? Acabou? Estamos entregando? Estamos entregando. Olha, família, e vamos entregar também os presentes, que essa coisa assim de entrega, assim, sendo maravilhoso, porque nosso programa, as pessoas, nossos convidados maravilhosos, porque todo mundo que passa por esse sofazinho aqui é incrível, no meu ver, e eu quero que seja incrível também pro público. O mundo precisa saber o quanto vocês são os caras, as pessoas. E fica entendeu? o registro, né? Isso é que é importante. Exatamente. E Isso um vai dia ser- seu filho pode falar, cara, meu pai foi num programa, tá no YouTube, tá? E talvez daqui a um tempo não esteja, porque possa estar em uma outra Meu pai foi plataforma. no programa naquela carnavalesca que hoje é campeã do carnaval. Pô, Tá vendo? Imagina eu ouvir isso do Mário Quintais, não quero mais nada. Não quero mais nada. Ué, mas não é esse o objetivo? Cheguei no meu nível, assim, de alegria demais, assim. Ai, ganhei meu dia, esquece. Nunca mais vou esquecer. Isso tá registrado, isso tá registrado. Tá, mas vamos lá. Aqui nós entregamos um vinhozinho aqui pra você curtir. Com cansaço de barracão. Dos nossos patrocinadores incríveis, MC Depósitos de Bebidas também. A gente entrega esse vinhozinho maroto. Tá até na temperatura. Pô, não é? Já tá pegando aquele vinhozinho assim. Quando chegar em casa, o vinho vai cantar. Como você é um cara, assim, muito religioso, uma pessoa, assim, que você transpira, você emana fé. Obrigado. Isso é muito bom. E aí, também no nosso parceiro também, Astral Zen, tá? Aqui, um terçozinho pra quando você quiser já usar. vai pro meu altar. Isso, ele tem um altar em casa, tá vendo? Tenho sim, tem verdade, tem mesmo. E também aqui, poxa, andança de barracão, sobe e desce, corre, não sei o que. Vai procurar fornecedor e tal. Esse aqui é um banhozinho pra você colocar numa água quente, morninha, pra banhar seus pés e relaxar. Um banhozinho relaxante, também da Astral Zen. Tô bem servido aqui, né? Pra você, Só o lazer, kit, né? Não, Lazer e é o kit relaxamento, né? pós-barracão. É fé, lazer e relaxamento. E relaxamento, é o kit pós-barracão. Tá Esse é pra você ir, que é o da fé. Aí o resto é pra quando você voltar. Tá ótimo. Então, família, Mauro, obrigada por tudo, pela sua obrigado a presença. você. Você ter disponibilizado um tempo, porque, cara, é uma honra estar que isso. de frente, sabe? De frente pra você e poder saber da tua história, saber quem você é e nós podermos perpetuar isso no YouTube. Poxa, obrigada, de verdade. E família, já estamos no final do nosso 8º episódio, tá? Obrigada a todos vocês pela presença, por assistirem. E não percam, porque assim, ele é o Mauro Quintais e todos têm que conhecer como ele é o cara, tá? E eu nunca vou me cansar de falar isso. Poxa, obrigada, família. Beijo a todos vocês.